QC profanamente apresenta Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 2. No dia seguinte, a chuva havia parado, mas uma névoa densa e branca descera sobre a casa. Vou dar uma volta, Disse Coraline. Não se afaste demais Recomendou sua mãe. e agasalhe-se bem. Sim. Coraline vestiu seu casaco azul de capuz, seu cachecol vermelho e as galochas amarelas. Saiu. A senhorita Spink estava passeando com seus cachorros. Olá, Caroline! Que tempo horroroso! Falou a senhorita Spink. Sim. Respondeu Coraline. Sabe, uma vez eu interpretei Portia. Contou a senhorita Spink. A senhorita Forcible fala de sua Ofélia, mas era a minha Portia que as pessoas vinham assistir. Quando pisávamos a ribalta... A senhorita Spink estava embrulhada em suéteres e casacos, parecendo assim menor e mais redonda do que nunca. Lembrava um grande ovo macio. Estava usando óculos de lentes grossas, que faziam seus olhos parecer imensos. Costumava mandar flores para mim em meu camarim. Eles costumavam. Disse ela. Quem costumava? Perguntou Coraline. A senhorita Spink olhou ao redor cautelosamente, voltando a cabeça primeiro para um lado, depois para o outro, observando com atenção por entre a neblina, como se alguém pudesse estar escutando. Os homens... Sussurrou. Então, puxou os cachorros firmemente pela coleira para aquietá-los. E foi-se embora, bamboleando em direção à casa. Coraline prosseguiu a caminhada. Tinha completado 3/4 do caminho em volta da casa, quando avistou a senhorita Forcible em pé, junto à porta do apartamento que compartilhava com a senhorita Spink. Viu a senhorita Spink, Caroline? Coraline respondeu que sim, e que a senhorita Spink estava passeando com os cachorros. Espero realmente que ela não se perca. Isso poderia provocar-lhe uma crise de bronquite. Ah, você vai ver. Disse a senhorita Forcible. É preciso ser um explorador para se guiar nessa neblina. Eu sou uma exploradora! Afirmou Coraline. Claro que sim, amoreco! Respondeu a senhorita Forcible. Agora não vá se perder. Coraline continuou a andar pelo jardim, em meio à névoa cinzenta. Mantinha a casa sempre à vista. Depois de uns 10 minutos de caminhada, estava de volta ao ponto onde havia começado. Os cabelos caíam-lhe disformes e molhados sobre seus olhos, e seu rosto parecia um pouco úmido. Olá, Caroline. Chamou o velho maluco do andar de cima. Olá! Respondeu Coraline. Mal conseguia enxergar o velho atrás do nevoeiro.
Ele desceu os degraus da escada externa que levava ao seu apartamento, passando em direção à porta de entrada de Coraline. Desceu vagarosamente. Coraline esperou ao pé da escada. Os ratos não gostam da neblina. Disse ele. Faz com que seus bigodes se curvem. Eu também não gosto muito da neblina. Admitiu Coraline. O velho abaixou-se na direção de Coraline. Chegou tão perto que as pontas do seu bigode faziam cócegas na orelha dela. Os ratos têm uma mensagem para você. Sussurrou. Coraline não sabia o que dizer. A mensagem é o seguinte: não passe pela porta. Fez uma pausa. Isto faz algum sentido para você? Não. Respondeu Coraline. O velho encolheu os ombros. São esquisitos, os ratos. Entendem as coisas errado. Entender o seu nome errado, sabe? Insistem em chamá-la de Coraline. De modo algum, Caroline. O velho apanhou uma garrafa de leite que estava ao pé da escada e começou a subir de volta para o seu apartamento no sótão. Coraline entrou em casa. Sua mãe estava trabalhando em seu estúdio. O estúdio cheirava flores. O que eu faço? Perguntou Coraline. Quando recomeçam as aulas? Perguntou sua mãe. Na semana que vem. Informou Coraline. Disse a mãe. Acho que vou ter que comprar um uniforme novo para você. Lembre-me, querida, senão eu vou esquecer. E voltou a digitar coisas na tela do computador. O que eu faço? Repetiu Coraline. Aqui, ó. Desenhe algo. Sua mãe passou-lhe uma folha de papel e uma caneta esferográfica. Coraline tentou desenhar a névoa. 10 minutos depois, ainda tinha uma folha branca de papel com névoa escrito em um dos cantos, em letras ligeiramente onduladas. Resmungou e passou o papel para a mãe. Tá. Muito moderno, querida. Avaliou a mãe de Coraline. Coraline dirigiu-se cautelosamente até a sala de visitas e tentou abrir a velha porta no canto. Estava trancada. Pensou que sua mãe a tivesse trancado de novo. Encolheu os ombros. Foi ver seu pai. Tinha as costas voltadas para a porta, enquanto digitava no computador. Pode dar meia volta. Disse bem humoradamente quando ela entrou. Estou entediada. Queixou-se Coraline. Aprenda a sapatear. Sugeriu o pai sem se virar. Coraline balançou a cabeça. Por que você não vem brincar comigo? Pediu. Ocupado. Respondeu. Trabalhando. Acrescentou. Ainda não tinha se voltado para vê-la. Por que você não vai perturbar a senhora Spink e a senhora Fussible? Coraline vestiu o casaco, ajeitou o capuz e saiu de casa. Desceu as escadas. Tocou a campainha do apartamento da senhorita Spink e da senhorita Fussible. Podia ouvir o latido frenético dos cães escoceses enquanto corriam para a saleta de entrada. Depois de alguns instantes, a senhorita Spink abriu a porta. Ah, é você, Caroline. Angus
os ramos de Bruce já para o chão, amorecos. É só a Caroline. Entre, querida. Aceita uma xícara de chá? O apartamento cheirava a lustramóveis e cães. Sim, por favor. Agradeceu Coraline. A senhorita Spink conduziu a uma saleta empoeirada, a qual chamava Sala de Estar. Nas paredes havia fotografias em preto e branco de mulheres muito bonitas, assim como programas de teatro emoldurados. A senhorita Forcible estava sentada em uma das poltronas, concentrada em seu tricô. Serviram chá a Coraline em uma pequena xícara de finíssima porcelana rosa e um pires. Ofereceram-lhe também um biscoito seco para acompanhar o chá. A senhorita Forcible olhou para a senhorita Spink, apanhou seu tricô e respirou fundo. De qualquer maneira, April, como estava dizendo, você precisa admitir. Ainda há vida no velho cachorro. Miriam, querida, nenhuma de nós é mais tão jovem. Madame Arcade, Respondeu a senhorita Forcible. enfermeira em Romeu, Lady Bracknell, papéis de personalidade. Não podem aposentar você do palco. Bem, Miriam, nós concordamos. Disse a senhorita Spink. Coraline perguntava-se se elas não teriam esquecido de sua presença. Não estavam agindo com muito sentido. Chegou à conclusão de que aquela discussão era tão velha e confortável quanto uma poltrona. O tipo de discussão que ninguém nunca perde ou ganha, e que pode continuar indefinidamente se ambas as partes assim desejarem. Coraline sorveu um pequeno gole de chá. Posso ler as folhas se quiser. Disse a senhorita Spink a Coraline. Como assim? Perguntou Coraline. As folhas do chá, querida. Vou ler seu futuro. Coraline passou sua xícara para a senhorita Spink. A senhorita Spink examinou bem de perto as folhas de chá preto no fundo. Comprimiu os lábios. Sabe, Caroline, você está correndo sério perigo. Disse após alguns momentos. A senhorita Forcible bufou, deixando o tricô de lado. Não seja tola, April. Pare de amedrontar a menina. Sua vista está ruim. Passe-me a xícara, filha. Coraline levou a xícara até a senhorita Forcible. A senhorita Forcible olhou cuidadosamente dentro da xícara, balançou a cabeça e olhou mais uma vez. Oh, querida, você tem razão, April. Ela está correndo perigo. Está vendo, Miriam? Exclamou a senhorita Spink triunfalmente. Meus olhos estão tão bons como sempre. Mas que tipo de perigo estou correndo? Perguntou Coraline. As senhoritas Spink e Forcible olharam para ela surpresas. Aqui não diz. Respondeu a senhorita Spink. As folhas de chá não são confiáveis para esse tipo de coisas. Não, realmente. São boas para generalidades, não para os detalhes. Então, o que eu devo fazer? Perguntou Coraline, que estava ligeiramente alarmada com o fato. Não use verde em seu camarim. Sugeriu a senhorita Spink. Não mencione a peça escocesa. Acrescentou a senhorita Forcible. Coraline se perguntou por que, dentre os adultos que conhecera, tão poucos agiam com sentido. Às vezes, se indagava com quem eles achavam que estavam falando. E tome muito, muito cuidado. Disse a senhorita Spink. Levantou-se da poltrona e foi até a lareira.
Sobre o console havia um pote pequeno. Destampou-o e começou a retirar coisas de dentro dele. Um pequeno pato de porcelana, um dedal, uma estranha moedinha de latão, 2 clipes de papel e uma pedra com um furo no meio. Passou a pedra com um furo no meio para Coraline. Pra que serve? Perguntou Coraline. O furo atravessava todo o meio da pedra. Coraline segurou a pedra contra a janela e olhou através dela. Pode ser que ajude. Disse a senhorita Spink. É boa para as coisas ruins, às vezes. Coraline vestiu o casaco. Despediu-se das senhoritas Spink e senhorita Furcible e dos cachorros e saiu. A névoa envolvia a casa como uma cegueira. Coraline caminhou lentamente até os degraus que levavam ao apartamento de sua família. Então, parou e olhou ao seu redor. Em meio à névoa, o mundo era fantasmagórico. Perigo? Resmungou Coraline. Isso soava-lhe emocionante. Não soava como algo ruim, de modo algum. Coraline subiu a escada de volta, o punho cerrado em torno da sua nova pedra. Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 2. Conta com as vozes de Manuela Gabarrus como Coraline Jones, Mariel Heng como Senhora Jones, André Mota como Senhor Jones, Cristina Bueno como April Spink, Patrícia Pan como Miriam Forcible, André Mota como Velho. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Regina de Barros Carvalho. Adaptação: Lucas Saguista, Andy Fonseca e André Mota. Narração: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca e André Mota. Revisão técnica: Andy Fonseca. Música tema: A Sombra e a Coragem. Composição: Diego Queiroz. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete, com o selo Dark.